Joseph, Hiram, Willard e John estão encurralados. Às 5h15, uma multidão armada de mais de 150 homens sobem correndo as escadas e tentam forçar a porta. Mas os 4 homens dentro a mantêm fechada, encostando-se nela. Desesperados para entrar, a multidão atira através da porta e atinge Hiram no rosto. Ele exclama: "Eu sou um homem morto." Então cai no chão. Joseph corre em direção à janela enquanto 2 balas o atingem nas costas e outra o perfura abaixo do coração. Ele cai da janela do 2º andar exclamando: "Ó Senhor, meu Deus!" O profeta do Senhor, Joseph, e seu amado irmão Hiram estão mortos, selando seus testemunhos da restauração do reino de Deus com seu sangue inocente. Ora, Joseph sabia que se não se entregasse, a violência da multidão aumentaria em Nauvoo. Então ele partiu para proteger os santos que amava. Antes de partir para Carthage, Joseph dirigiu-se a uma grande multidão de santos e concluiu dizendo: "Amo vocês de todo o meu coração. Estivestes ao meu lado na hora de angústia, e estou disposto a sacrificar a minha vida pela sua preservação." Hiram acompanhou Joseph de bom grado ao massacre, dizendo: "Se tivermos de morrer, aceitaremos o nosso destino." Na prisão, junto com Joseph e Hiram, estavam muitos amigos que permaneceram para os defender. Contudo, um a um foram enviados para entregar mensagens ou forçados a partir. Assim, no final, restaram apenas Joseph, Hiram e os 2 apóstolos Willard Richards e John Taylor, o futuro profeta. Joseph havia prometido a Willard que um dia as balas voariam à sua volta e ele não cairia. Em meio à chuva de balas, apenas um tiro roçou a ponta de sua orelha, cumprindo a promessa. John Taylor foi atingido por 4 balas, mas sobreviveu. Para que a lei das testemunhas do Senhor pudesse ser cumprida, ele manteve estes 2 apóstolos vivos para testemunharem como testemunhas oculares do martírio. Mas por que isso aconteceu? Bem, a melhor resposta foi dada à mãe de Joseph e Hiram, Lucy, enquanto ela implorava a Deus para saber por que seus filhos haviam sido levados. Ela ouviu uma voz responder: "Eu os tomei para mim, para que tenham descanso." Mas por que a multidão os queria mortos? Bem, havia muitos motivos. Alguns dos principais eram que eles não gostavam da rapidez com que a igreja estava crescendo ou da prosperidade dos santos. Muitos ex-membros tinham vinganças pessoais contra Joseph, chamando-o de profeta caído. A gota d'água foi quando Joseph ordenou a destruição do jornal e da imprensa, que estavam publicando mentiras e notícias falsas sobre a igreja. Isso levou Joseph e Hiram a serem acusados de motim e traição. Um julgamento foi realizado em Nauvoo por um juiz que não era membro da igreja, e ambos foram considerados inocentes de todas as acusações. As massas malignas, no entanto, insistiram em ir para Carthage para outro julgamento, com um juiz e júri de sua escolha. Mas seu objetivo, desde o início, era o assassinato. O plano de Satanás era assassinar brutalmente o profeta, para que a igreja de Deus falhasse novamente, como nas 6 dispensações anteriores. Mas, assim como o martírio de Cristo, esse ato final não frustrou a obra de Deus, pois Joseph entregou voluntariamente sua vida por Cristo. É a igreja de Jesus Cristo e não a igreja de Joseph Smith. E mesmo sem Joseph como profeta, a igreja de Jesus continua a avançar e a encher a terra. Em uma carta esclarecedora, Phoebe Woodruff escreveu: "Isso não interromperá a obra, assim como a morte de Cristo não a interrompeu.
creio que Joseph e Hiram estão em uma posição em que podem fazer muito mais bem à igreja agora do que quando estavam conosco. Mas os santos estavam confusos sem seu grande líder. Contudo, Brigham Young testificou que Joseph havia dado aos 12 apóstolos todas as chaves do sacerdócio e tudo o que eles precisavam para prosseguir. Enquanto discursava em uma reunião, muitos viram e ouviram Joseph no rosto e na voz de Brigham. A maioria dos santos acreditava que Jesus Cristo havia escolhido Brigham e os 12 apóstolos para liderar a igreja. Os santos estavam com pressa para terminar o templo a fim de receberem o poder e serem selados como famílias, antes de serem forçados a deixar Nauvoo por multidões enfurecidas. Mesmo antes da conclusão ou dedicação do templo, os líderes da igreja trabalharam incansavelmente, dia e noite, para ajudar milhares de pessoas a fazerem esses convênios. Em 8 de fevereiro de 1846, quando a perseguição se tornou insuportável, os líderes da igreja administraram a ordenança final no templo de Nauvoo. Antes de partirem, ajoelharam-se ao redor do altar e pediram a bênção de Deus sobre aqueles que seguiam para o oeste. Alguns dias depois, os primeiros grupos de santos deixaram Nauvoo, em pleno inverno. Dos mais de 12.000 santos de Nauvoo, a maioria não estava preparada para a jornada. Então fizeram pouco progresso, pois o inverno congelante se transformou em uma primavera muito lamacenta. Brigham escreveu certa vez: "Hoje atravessamos uma poça de lama, que tinha 9,5 km de extensão. Os santos estavam agora espalhados por todo o estado de Iowa, parte de Illinois, em várias congregações no leste, na Europa e em barcos com muitos dos 6.000 novos conversos que navegavam para a América para se juntar aos santos. Todos eles buscavam um lugar para adorar a Deus livremente. Foi somente em setembro que Brigham e os primeiros santos chegaram à fronteira com o Nebraska e estabeleceram os acampamentos de inverno, onde começaram a coletar alimentos e construir moradias para o inverno. Eles sabiam que seu objetivo final ainda estava a centenas de quilômetros de distância, nas montanhas rochosas. Enquanto os líderes da igreja discutiam como organizar essa grande migração de milhares de pessoas, em 14 de janeiro de 1847, Brigham recebeu uma revelação que ele chamou de a palavra e a vontade do Senhor concernente ao acampamento de Israel. A revelação instruiu tanto sobre a preparação espiritual e emocional, quanto sobre a preparação física. Os santos deveriam fazer convênios para guardar todos os mandamentos, para que pudessem confiar na ajuda do Senhor. Eles aprenderam que não deveriam viajar como um único grupo de milhares, mas sim em companhias de centenas, 50 e 10 pessoas, organizadas sob a direção dos apóstolos. A revelação também ensinou sobre como reunir alimentos e provisões e como cuidar dos pobres. Assim, com essa direção do Senhor, milhares de santos puderam viajar para o oeste. Finalmente, em 24 de julho de 1847, a primeira companhia chegou ao Vale do Lago Salgado. Obrigada por assistir. Se você acha que esse vídeo te ajudou em seu caminho no Evangelho de Jesus Cristo, compartilhe-o e se inscreva no canal. E clique no sininho para ser notificado quando novos vídeos forem lançados. E o mais importante, vá ler as Escrituras.